Oi, eu sou Simone Weber e esse é o nosso terceiro episódio da série de um GTV chamado Pirâmide da Moda. No episódio 1 nós falamos então sobre a alta costura, no episódio 2 a prêt-à-porter e hoje no 3 nós vamos falar sobre as grandes marcas. E na semana que vem nós vamos fechar a série com a fast fashion. Então, primeiro, antes da gente começar a falar sobre as grandes marcas, vamos lembrar um pouquinho um post que eu fiz lá no Instagram e que tá lá nos destaques no Dicionário da Moda, que é a diferença entre marca e grife, né? A grife são coleções que levam o nome do seu estilista, né? Então, associado então com a exclusividade, com o luxo e com as peças exclusivas. Então, ou seja, a parte da alta costura, né? Onde nós temos então Prada, Dior, Chanel, por exemplo, que são grifes de luxo. Enquanto que marcas de luxo são relacionadas então à produção em larga escala, né? Que lembram que a gente falou sobre a prêt-à-porter, né? Então existem marcas de luxo que atuam tanto na alta costura quanto na prêt-à-porter, como é o caso da Dior, por exemplo. Então hoje aqui a gente vai generalizar e nós vamos falar das grandes marcas da moda, né? As marcas de luxo. Então a gente vai incluir tanto as que são grifes e as que atuam na prêt-à-porter. Então, para ser uma marca de luxo consagrada no mercado, essa marca ela tem que ter lançar anualmente o seu portfólio com inovação e ligado a tecnologias, claro, mas ela tem que manter uma tradição, né? Então, tradição e inovação são os patrimônios de uma marca de luxo. Algumas identidades de marcas de luxo, por exemplo, a Chanel, o pretinho básico, os dois Czinhos virados, o seu minimalismo, a Burberry com o seu xadrez, a Gucci com o seu monograma de diamante e os seus dois Gs, que estão presentes em sapatos, em cintos, em bolsas, né? A Prada também tem o triângulo com o nome Prada dentro, que todas as bolsas Pradas têm esse monograma. Então, essas marcas, apesar de elas estarem sempre inovando, elas mantêm identidades em todas as suas coleções, né? Então, sobre a Gucci. A Gucci é uma marca italiana fundada em Florença em 1921 por Guccio Gucci, né? Por isso os dois G de Guccio Gucci. Ele trabalhava, antes de abrir a sua loja, ele trabalhava no famoso Hotel Savoy em Londres. Então, quando ele abriu a primeira loja, ele começou a vender acessórios de viagem, influenciado então pelo seu emprego anterior nesse hotel. E aí ele vendia acessórios de viagem de luxo, como malas, valizes, baús, aqueles baús famosos que na época viajava-se muito de navio, levava aqueles baús, né? Então eles começaram vendendo esse tipo de acessório. Eu postei aqui ontem para vocês, perguntando se vocês conheciam o episódio do lenço floral da Gucci. E então na época, Gucci já produzia lenços, mas com o Gzinho, com os diamantes formando aquela estampa, né? E aí a princesa de Mônaco, Grace Kelly, entrou na loja, porque a loja era um sucesso, né? E aí ele para agradar, falou assim: escolhe alguma coisa que você quiser, quero lhe dar um presente. E aí ela falou assim: eu quero um lenço florido. Aí ele está na produção, semana que vem eu mando lhe entregar, porque bababá e tal. Aí ela, beleza, agradeceu, foi embora. Ele não tinha nenhum lenço florido. Aí Gucci correu e chamou seu diretor criativo e eles desenvolveram então este famoso lenço florido, que virou hoje essa estampa floral está em quase também uma identidade da marca Gucci, está em quase todas as suas peças, inclusive da prêt-à-porter, alta costura.
que inclusive a primeira coleção de roupas foi lançada em 1961 pela Gucci. Antes ela só vendia então bolsas, acessórios de viagem, lenços, e a Pret-a-Porter em 1980. Tom Ford foi um dos diretores criativos da Gucci, responsável inclusive por levantar um pouco a Gucci na década lá de 90, quando ela estava um pouquinho em decadência. Desde 2015 está à frente da Gucci Alessandro Michele, que foi responsável então por trazer mais colorido para a marca e um caráter mais jovial para a marca, né? E trouxe estampas inovadoras como a abelha, tigre lá do moletom, né? Então tem muita cor, aquele tigrezinho ou abelha, a frase Blind for Love. São todas as marcas de Alessandro Michele. Inclusive o post do moletom diz que tinha Gucci escrito na etiqueta, né? Recentemente, Gucci anunciou a sua saída do calendário oficial da moda. Agora os seus desfiles têm uma sazonalidade própria. A marca sempre foi associada a várias tretas, porque era uma empresa, começou e por muitos anos foi uma empresa familiar, né? Então, inclusive vão lançar um filme agora sobre o assassinato de Maurício Gucci pela sua ex-mulher lá em 1995. Parece que Lady Gaga vai estar no filme, então fique ligadinho aí. Outra marca de luxo famosa é a francesa Chanel. Começou em 1910 com Gabrielle Chanel. Começou vendendo chapéus mais simples, com menos adornos, e que foram então sucesso na época e que abriram caminhos para que em 1913 Gabrielle Chanel inaugura seu primeiro ateliê em Paris. Gabrielle Chanel veio de uma origem humilde, mas tinha muita ambição e tinha também uma rede de bons amigos, um famoso network. Então, essas pessoas ajudaram ela então a se inserir na alta sociedade. Principalmente o oficial da cavalaria Etienne Balsan e o playboy inglês Arthur Capel. O caminho não foi fácil, porque ela enfrentou uma sociedade machista do século XX, onde mulheres não tinham espaço. Chanel revolucionou a moda do século XX, libertando as mulheres do uso então de corpetes e saias longas com babado, fazendo com que elas se sentissem livres e poderosas com modelos mais simples e práticos, principalmente durante as guerras, onde elas tiveram então que assumir diversos papéis. Chanel é vista até hoje como uma visionária e pioneira. E até hoje existem peças icônicas como tailleur, saias plissadas, vestidos com corte reto, pretinho básico, o uso da pérola. A Burberry é uma marca inglesa que introduziu o xadrez nas cores bege, preto, vermelho e branco, famoso até hoje, e que está estampado começou no forro dos seus casacos e hoje está em roupas, acessórios, etc. Outra identidade da Burberry é o Trench Coat, que foi desenvolvido por Thomas Burberry a pedido do exército britânico como um fardamento para os militares na época. Ficou tão famoso que hoje toda mulher sonha em ter um Trench Coat da Burberry. Marcas como Prada, uma marca italiana fundada em 1913 pelos irmãos Prada, Mario e Martino Prada, que no italiano é Fratelli Prada, e hoje é comandada pela neta de Mario Prada, Miúcia Prada. Dolce Gabbana, fundada por Domenico Dolce e Stefano Gabbana, também italiana, que lançou sua coleção Donna Donna na Semana de Moda de Milão em 1985, na categoria Novos Talentos. As marcas como Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior, são exemplos então de grandes marcas. Então era isso, não tem como eu falar sobre todas aqui, senão o vídeo ia ficar muito grande, a proposta não é essa.
Quem sabe eu faça uma série no futuro conversando sobre cada uma dessas, contando histórias. Mas eu queria então agradecer e pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem com as amigas. Esse é o terceiro vídeo da série. Semana que vem a gente encerra a série com a Fast Fashion.